Pai e mãe falecidos, como fica o pagamento do ITCMD? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal responsável pela fiscalização do ITCMD no estado de São Paulo. E hoje vamos conversar sobre esse tema que é, a rigor, bastante simples, tá? E o raciocínio que eu vou colocar aqui para vocês, ele vai se aplicar a toda e qualquer situação em que tivermos mais de um fato gerador. Como estamos falando do ITCMD, esse fato gerador ele pode ser morte ou pode ser a doação. Então a gente pode estar diante de um inventário em que a gente tem pai e mãe falecidos, ou pode ser o pai e um filho, ou pode ser pai, mãe e um filho. Então o raciocínio que eu vou colocar aqui vai se aplicar a qualquer variação nesse sentido, tá? O que acontece? Quando eu estou diante de uma situação dessa, em que eu tenho fatos geradores diferentes, sendo eventualmente tratados juntos. Por que eventualmente tratados juntos? Porque a gente pode estar diante de um inventário cumulativo, na verdade. Só que o que eu preciso colocar para vocês é o seguinte: a cumulatividade ou não desse inventário não vai ter impacto absolutamente nenhum na forma como eu vou tratar isso tributariamente, tá? Por exemplo, no exemplo que dá aqui título ao nosso vídeo, pai e mãe. Então chega ao escritório do advogado, ou o colega que está aqui assistindo, pode ser um herdeiro, né, ou um curioso, e aí está diante de uma situação dessa, ou vive uma situação dessa. Como é que a gente vai pensar isso tributariamente? Eu não preciso pensar em como isso vai ser processado. Esses inventários vão ser feitos de forma separada, vão ser feitos de forma conjunta, isso é absolutamente indiferente. Quando a gente olha para a lei tributária e vemos a definição de fato gerador, definição de base de cálculo, alíquota, momento de pagamento, em nenhum momento a gente tem uma menção que altere esses elementos da obrigação tributária por conta desse detalhe processual que é a acumulatividade. Certo? É isso. Tá? Então, não tem por que eu pensar nesse sentido de, temos dois óbitos correlacionados, né? Essas duas pessoas falecidas tinham um patrimônio em comum. E aí? O que isso vai impactar em termos tributários? Absolutamente nada. Tá? Então, quando eu estou, como profissional, visualizando essa questão, em termos tributários, eu vou fracionar o meu raciocínio. Por exemplo, sempre o homem morre primeiro, né? Isso é estatístico. Então, o homem faleceu em 2010. E a mulher faleceu em 2018. O que é muito importante aqui, e aqui a gente já entra numa outra questão que eu não vou me aprofundar porque não é o objetivo desse nosso vídeo. O que é muito importante? O fato gerador, ele vai ser regido pela norma vigente à época. Então eu dei exemplo aqui 2010 e 2018, não é verdade? Em muitos estados eu vou estar diante de um quadro normativo em 2010 e de outro quadro normativo em 2018. Temos vários estados em que tivemos alterações significativas ao longo do tempo. Tá? Então, eu estou dando esse exemplo para vocês terem de forma bastante concreta na cabeça de vocês que eu estou diante de fatos geradores que devem ser raciocinados de forma independente, inclusive podendo nos remeter a leis diferentes. Por isso que eu estou dando esse exemplo. A gente pode estar diante de leis diferentes ou diante de uma lei que sofreu uma alteração e naquele momento aquela lei tinha determinados dispositivos e depois continuou sendo até a mesma lei, só que com a alteração da lei tal. Certo? Então esse meu raciocínio tributário, ele precisa ser independente. Vou olhar para um fato gerador, vou ver onde nasce esse fato gerador, em qual lei nasce esse fato gerador, o sistema perante o qual eu vou realizar essa declaração, como eu vou realizar esse pagamento, e o outro fato gerador da mesma forma. A regra, pessoal, é que quando eu estou diante de ITCMD, a regra, tá? Quando eu estou diante de um ITCMD que passou por uma alteração posterior, em regra, eu estou diante do mesmo sistema, tá? Então, eu coloquei essa questão aqui do sistema, porque quando esses óbitos forem muito afastados, por exemplo, a viúva veio a falecer em 2018, mas o homem ele faleceu em 95, entendeu?
Quando a gente tem uma diferença muito grande, a gente tende, né, a correr um risco maior de estarmos diante de impostos diferentes. E aí a gente cai naquele famoso ITBI causa-mortes, né, que muitas vezes o pessoal chama de ITBI causa-mortes, que era o ITBI que existia antes da Constituição de 88. O que aconteceu com esse ITBI? Só um parênteses aqui. Para todos os estados, após a Constituição de 88, para todos os estados que não tiveram uma vigência logo, né, após a vigência da Constituição, tiveram a implementação por meio de lei própria do ITCMD, esse ITBI veio se prolongando com o passar do tempo, tá? Então a gente pode dar dois exemplos, por exemplo, Rio de Janeiro, se eu não me engano, a primeira lei de ITCMD, que o pessoal chama de ITD no Rio de Janeiro, é de 89, logo após a Constituição. Já em São Paulo, a primeira lei é de 2000. Então a gente teve desde 88 até, né, a entrada em vigência dessa primeira lei ainda de ITBI causa-mortes, tá? Então, mas eu dei esse exemplo aqui só para vocês entenderem que quando esse lapso temporal aumenta, a gente pode até eventualmente estar diante de impostos diferentes e aí muitas vezes a gente vai estar diante de formas diferentes de declarar e pagar esse imposto. Mas voltamos àquela primeira afirmação que eu fiz lá no comecinho. Vamos raciocinar esses impostos de forma diferente. Esse é o ponto. Se eu tiver isso de forma bastante clara, aí eu vou saber trilhar um caminho e o outro caminho, tá? E aí, uma outra resposta que muitas vezes, há uma pergunta que muitas vezes surge nesse contexto, mas que a rigor não é uma pergunta de direito tributário, tá? Ah, mas eu vou pagar em cima do bem duas vezes? De forma alguma. Não. Por que isso não é uma pergunta de direito tributário se eu estou falando de pagar ou não? Porque eu pago o que eu transmito. Então, a minha consequência tributária, ela se apoia em conceitos civis e, eventualmente, processuais civis. Então, quando essa pessoa falece, ela deixa o quê? Eu olho para o meu direito civil. Ela deixou metade de uma casa. Vou utilizar o exemplo mais frequente aqui para vocês poderem aproveitar. A pessoa deixou a metade de uma casa, faleceu, e depois a sua esposa faleceu logo em seguida. Ela era dona da outra metade por conta do regime de bens. Eu vou pagar, num primeiro momento, em cima de metade da casa e no segundo momento, em cima de metade. De forma alguma que eu vou pagar 100% e depois vou pagar 100% de novo. Tá? Claro, estou pressupondo aqui, né, uma propriedade comum, né, de metade a metade. Claro que se a viúva for herdeira e efetivamente receber 100% desse bem, eventualmente ela, por ocasião do seu óbito, virá transmitir a seus sucessores 100% também. Certo, pessoal? Eu quero te fazer um convite. Se você chegou até aqui, deixa o joinha aqui, ajuda bastante a gente, se inscreve no canal também, mas toda quarta-feira nós podemos estar juntos numa aula ao vivo e gratuita. Ao vivo e gratuito, aqui no YouTube e também no Instagram, tá? E para isso, para facilitar a sua vida, para você não perder essa aula, para você receber os links e eventualmente outros conteúdos gratuitos também, é só você clicar no link que está aqui embaixo. Tem um link de um grupo de WhatsApp aqui embaixo, é só você clicar e entrar. Nada além disso, sem letrinhas. Você vai clicar, entrar no grupo e o grupo, só eu que mando mensagens lá, então fique tranquilo, fique tranquila. Não vai ser um grupo para ficar enchendo a sua cabeça com um monte de conteúdos sem qualquer interesse. Lá falamos de inventários, ITCMD, eventualmente planejamento sucessório, e também acabamos conversando sobre o divórcio, principalmente no seu aspecto patrimonial e tributário, tá? Te aguardo lá no grupo para poder te encontrar nas nossas aulas ao vivo, tá? Um abraço e até a próxima.